Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. Todas as semanas a gente está por aqui no seu tocador favorito, trazendo uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Rafa Prada e estou com ela, aquela que usa FAQ, que nem vírgula, nas aulas de inglês. Oi, Paulinha! Oi para todos. FAQ eu uso pouco, agora Me Dog vai pra vida. Me Dog é maravilhoso. Quem também está conosco para esta super gravação de hoje é a nossa especialista nas melhores salas de cinema de São Paulo. Querida Bibi, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, depois das enchentes em São Paulo, sobrevivi. Não se pode dizer o mesmo nas nossas personagens do filme, mas vamos discutir sobre isso. Vamos sim. E olha, para fechar a mesa de hoje, eu tô aqui com o meu, com o seu, com o nosso Marcudo, que já chega dando a letra do tema deste programa, que vem cheio de amizade, eu acho. E aí, Marcudo? Fala, Rafa, meninas, pessoal. Hoje a gente vai falar do filme da treta, Os Banshees de Inisherin. O filme da treta. Olha, é bom lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido Os Banidos de Inhotim, a gente recomenda aquele pulinho na sala de cinema mais próxima para você, enfim, acompanhar e depois mergulhar de cabeça nesse nosso episódio. Tá bom? Norbinha, enquanto eu vou fazer um chamego na minha cabrinha, solta o trailer pra gente, por favor. Callum, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Bom, queridos, Os Banshees de Inisherin, ou Os Banshees de Inisherin, é o quarto longa do diretor irlandês Martin McDonagh, que antes já tinha trazido pra gente Na Mira do Chefe, 7 Psicopatas e um Shih Tzu e 3 Anúncios para um Crime, esse último indicado a 7 Oscars e com 2 vencedores. Frances McDormand como melhor atriz e Sam Rockwell como melhor coadjuvante. Nada mal para quem estava ali no seu terceiro filme só, né, Marcudo? Eu acho 3 Anúncios para um Crime um filme bom, mas não muito mais do que isso. Banshees é um tanto melhor. Mas 3 Anúncios mostra como Martin McDonagh, que também é dramaturgo, ele é um bom diretor de atores, né? Ele já emplacou 2 Oscars lá e eu acho que ele pode emplacar mais um por aqui. Eu só queria comentar como às vezes o nome não entrega, né? Na Mira do Chefe é muito nome de Sessão da Tarde. Não querendo falar mal da Sessão da Tarde, eu assisti muita Sessão da Tarde nessa vida. Mas assim, o filme é excelente, né? Em inglês, In Bruges. E Na Mira do Chefe eu queria só dizer que o título... Não se enganem pelo título, vale o play. Aliás, o filme me fez querer ir para Bruges, confesso. A cidade é linda. E eu lembro, na hora que eu entrei no cinema, eu falei assim, peraí, eu já não tinha visto esses 2 em outro filme, né? Aí só quando eu cheguei em casa, eu falei, mas eu tenho certeza que eles estavam no filme. Assim, quem não viu, veja. Eu, inclusive, eu gostei mais, vamos dizer assim, eu gostei mais de In Bruges. Bruges é maravilhoso, quem puder vá mesmo, porque é uma cidadezinha de conto de fadas, viu? Se puder acompanhado, melhor, se não, dá para aproveitar muita cerveja e chocolate bom por lá também. Olha, aqui no elenco de Os Banshees de Inisherin, tem mais uma curiosidade que a Bibi já deu aqui um spoiler, né? O Martin McDonagh adora trabalhar com a panelinha dele de atores, e essa é a terceira vez que ele tem o Colin Farrell no elenco. E mais do que isso, né? Essa dupla de protagonistas formada pelo próprio Farrell e pelo Brendan Gleeson também estrelou esse maravilhoso Na Mira do Chefe que ele dirigiu lá em 2008. Aliás, esse Na Mira do Chefe, a Paulinha falou muito bem aqui, né? A gente vive reclamando. Eu queria muito ter o trampo desses tradutores de nome.
Porque é tipo meteorologista, saca? Fala qualquer coisa aí, ninguém vai se importar. Se errar, acertar, tanto faz, né? Enfim, olha, pra gente não deixar de citar aqui também, vamos falar do Barry Keoghan e a Kerry Condon. Afinal, nada menos do que esses 4 estão indicados ao Oscar de 2023. Mas olha, qual que é a história do tal desses Banshees, né? Lá no distante ano de 1923, numa ilhazinha no interior da Irlanda, a vida pacata e cervejeira de uma pequena vila é abalada quando essa amizade de muitos anos entre o Colm e o Padraig é interrompida de uma hora para outra. O que causou esse furdunço todo, ou furdunço, a gente já vai debater. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça no filme, vamos dar aquela passada tradicional, né, Paulinha? Para saber o que o público o público e a crítica têm achado desta produção. Conta aí pra gente, Paulinha. Olha, Rafa, antes da gente falar das notinhas que o filme tem recebido, eu queria lembrar para todo mundo que ele já teve 264 indicações pelo mundo e levou 98 prêmios para casa. Até que tá bom, né, para um filme que custou só 20 milhões de dólares. Mas vamos lá. Passando pelos agregadores de nota, tá acontecendo o seguinte. Lá no IMDb, o filme tem 122 mil avaliações e uma nota média de 7,8. No Metacritic, o Metascore aponta 87 de 100. No Letterboxd, o filme tem 4,1 de 5. E no Rotten Tomatoes, o preferido do Marcudo, como eu sempre lembro, ele conta com ótimos 97% da crítica e 75% do público. Mas a gente já sabe, quem ouve a gente já sabe que chegou a hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, diz pro Brasil o que você achou dos Banidos de Inhotim. Gostou, amou ou dá pro gasto? Eu, que nem o Rafa, eu fui assistir o filme sem saber absolutamente nada, eu só sabia que envolvia a amizade de 2 homens. Então eu fiquei surpreso com algumas questões, e uma delas foi o humor. Eu cheguei esperando um drama, mas o que eu recebi foi um dos filmes mais engraçados que eu vi no último ano. A gente tem uma coleção de personagens bem bizarros, né? Tem um monte de situações absurdas, e é numa época, especialmente num lugar onde nada acontecia, né? Os próprios personagens do filme dizem isso várias vezes. Então conseguir extrair um filme interessante, engraçado daí é um mérito enorme do roteirista e diretor, o Martin McDonagh, e a personalidade daquelas pessoas, junto com o sotaque irlandês daquele fim de mundo, que é tão incompreensível quanto delicioso, é o complemento perfeito para a história, né? E o pacote vem com a locação, né, Inisherin fictícia, e o filme foi filmado em algumas ilhas da Irlanda. Uma delas é Innismore, que é considerada uma herança do país, é tombada. Então, aquela casa de pedra do Padraig, da irmã, foi feita pela produção, com material enviado por barco. Se eles mexessem numa pedra original da ilha, eles tinham que numerar e recolocar no exato lugar que eles tinham tirado. E a locação é demais, né? A gente se sente numa vilazinha de 1923. A fotografia do Ben Davis, que é o cara que teve os últimos 3 filmes do McDonald's, é bonita e usa muito aquela coisa natural. E o diretor ainda faz uma junção da natureza com o céu em momentos diferentes, né? Vai de cima para baixo no começo com o céu branco e de baixo para cima no final com o céu sujo com nuvens cinzas, que mostra muito bem o espírito de como aquele filme começa e termina. A trilha também é interessante, com aqueles cânticos sacros. Isso mostra desde o começo que a gente está num ambiente religioso, aquelas várias tomadas daquela santa na ilha, os momentos hilários do Comey, o personagem do Brendan Gleeson, no confessionário, também está tudo dentro desse contexto, né? Então é um filme dos mais engraçados do ano, mas por baixo é um filme que debate coisas muito profundas, é um filme sobre como nós, homens, temos dificuldade de expor os nossos sentimentos, de sermos claros com relação a isso. E é um filme que deixou bem surpresa no geral. Pra mim, foi uma porrada o filme em si. Como o Marcudo já comentou, a gente foi assistir sem saber exatamente do que se tratava o filme em si. Tanto é que ter ganhado melhor comédia, por mais que a gente descarte sempre, o Globo de Ouro foi algo que me surpreendeu, porque existe sim um humor bem ácido ali, típico humor britânico, e é gostoso de ver isso, especialmente nesse sotaque que eles têm, que é demais. Mas eu acho que a grande discussão do filme, para mim, acaba sendo mesmo qual que é a nossa função no mundo, ou como que a gente acaba se encontrando aqui, ou para onde a gente vai, o que a gente gostaria de deixar como legado. Porque é isso que vai acabar premiando o motivo da briga entre os amigos. E a gente sempre se questiona
em filmes que têm temáticas familiares, temáticas com o homem, como o Marcudo bem falou aqui, do quanto o homem está disposto a se abrir, a falar, a estar disposto a revelar os seus sentimentos. E aqui o Colm, ele tem essa coragem, mas muito mais por um egoísmo, né, por quase uma vontade de se sobressair sobre os outros, do que, de fato, falar sobre os seus próprios sentimentos, sabe? Eu acho que a guerra de fundo, ela tem os seus papéis nos personagens. Acho que a violência, essa demonstração, a morte da Jenny, o quanto a violência gratuita, como demonstra aqui no filme, faz vítimas. A Bibi vai falar um pouco mais sobre isso também. Eu acho que ela pode explorar mais esse assunto. Ela sabe, ela tá falando aquela cara de mas ela sabe o que eu tô falando. Mas para mim foi surpreendente. As cenas de comédia, elas estão lá, como bem disse o Marcudo. Mas para mim tá muito mais um drama com toques de comédia do que uma comédia em si mesmo. Surpreendente. Eu tô com o Marcudo. Para mim o Rotten Tomatoes é um pouco mais o fiel da balança. Eu tô entre o público e a crítica. Inclusive eu lembrei do filme do Ken Loach, The Wind That Shakes the Barley, porque é sobre a guerra civil também. Mas o filme, ele assim, eu fui achando que era uma comédia. E ele foi me desestruturando, me deixando desconfortável, porque ele traz aquela coisa da guerra, que vira um nonsense, vira um total nonsense a guerra. Porque você começa defendendo a pátria, defendendo o meu espaço, inclusive tem isso, né? Ele quer o espaço dele, ele quer o canto dele, ele precisa de uma liberdade para poder fazer a arte dele. O que o amigo não respeita, de certa forma ele não respeita, né? Porque ele quer atenção integral. E aí escala. Então você tira o amor, o respeito e vira um ódio. E aí você vê como tudo move. O amor move, o ódio move. Mas o filme, ele realmente me desestruturou. Porque assim, matar a Jenny pra mim foi assim... Mas é isso, eu não sei, um monte de inocentes. A guerra é isso. A guerra atinge todo mundo. Atinge a irmã, atinge a burrinha que não tem nada a ver. Atinge um monte de gente que não tem nada a ver. E atinge o coitado da personagem, porque também é um filme sobre poder, né? Você vê aquele policial maldito, que você fica desejando muito mal pra ele desde a primeira vez que ele aparece, porque ele representa o poder e a sensação caricata. Só que lá, ele não é tão caricato, porque ele é o único policial que tem. Então ele tem todo aquele poder mesmo, né? Ele não pode ser questionado. E o padre. Então são duas instituições que sempre foram muito poderosas. E elas estão... né, presentes no filme. E obviamente elas me incomodam. Elas me incomodam mais do que a guerra. Mas eu acho que é um filme que você vai pensando, depois você vai tirando coisas através dele, porque você vai achando referências. Porque à primeira vista ele parece muito simples. Parece só os dois homens tendo um problema de amizade. É isso. Olha, acho que vocês trouxeram bastante daquilo que o filme me gerou. E eu saí da sala de cinema fervendo, assim. Eu queria falar do filme, eu queria entender o filme, eu queria ouvir do filme. E eu acho que isso é o que um bom filme faz. Ele deixa a gente absolutamente catatônico, absolutamente mexido por dentro. Acho que são grandes atuações em tela. Acho que é uma fotografia de tirar o fôlego naquela Irlanda bonita, como o Marcudo falou. Mas é, acima de tudo, um filme sobre comunidade também. A Bibi trouxe uma coisa que para mim é fundamental. A guerra envolve todo mundo. A guerra dos dois envolve desde a fofoqueira lá da loja, que quer saber o que está acontecendo, até a burrinha inocente que morre. E é o cachorro que sabe a hora de se colocar e não se colocar. E é isso que a guerra faz, né, realmente. Eu acho que o filme tem várias alegorias pra gente explorar, mas acima de tudo é isso. É um filme sobre solidão, comunidade, amizade e sobre como às vezes a gente coloca no lugar errado a nossa tristeza. Porque no momento que o Colm fala pro Padraig, eu não gosto mais de você, você é chato. Você pensa, mas espera,
você descobriu isso agora? A irmã indaga, né? A irmã fala pra ele, mas você descobriu isso agora? E aí a gente entende que aquele homem tá sofrendo. E que ele colocou esse sofrimento no lugar errado. Que ele tá trazendo a falta de possibilidade de lidar com aquele desespero, né? Que ele coloca como um desespero pro padre. Na forma de brigar com o amigo. Enfim, acho que o filme tem muito, muito a oferecer. A gente vai tirando aquelas camadas. E pra mim, é um dos grandes filmes do ano. E dei muita risada, assim como o Marcudo também. Até a hora de começar a cortar os dedos, eu tava num deleite absoluto no cinema. Muito feliz de estar vendo algo diferente do que a gente tem visto por aqui. Bom, queridos, Os Banshees de Inisherin é um filme sobre amizade, ou no caso aqui, o fim de uma amizade. E é curioso que a ilha meio que vai se dividindo entre o lado do Colm e o lado do Pedrick, né? E eu queria saber de vocês, enfim, primeiro, se vocês ficaram de algum dos lados, na verdade, né? E o que vocês conseguiram entender desse arranca-raba irlandês, né? Porque, aliás, esse título também vai ser... Quero discutir isso aqui com vocês. Banshees de Inisherin, né? O que será que isso quer dizer? Curioso a gente pensar na motivação para essa briga entre eles, né? Primeiro que dá para compreender totalmente o fato de o Colm não querer desperdiçar a vida dele, entre aspas, né? Com conversas inúteis, de querer deixar alguma coisa para a posteridade. E a arte realmente é um caminho bem válido nesse sentido. Por outro lado, eu acho que o que ele exige é irreal, né? Porque que conversas profundas dá para ter numa ilha onde não acontece fucking nada, né? Uma ilha onde a fofoca é tão valorizada que é chamada de notícia. Eles passam horas num pub bebendo todo dia naquele fim de mundo. Quem vai ter assunto mais interessante do que o que saiu no cocô da jumenta? O mais curioso de tudo é que o Colm fez aquilo por um objetivo que também era irreal, né? Porque o peso dele se obrigar a criar uma arte para a posteridade foi tão grande que ele preferiu se mutilar do que ter que enfrentar aquilo de novo, porque ele tinha pelo menos 10 anos de vida pela frente para compor. Eu acho que todo mundo vai chegando no momento de pensar para onde a vida vai, o que a gente vai deixar de importante, se é que vai. E nesse processo a gente pensa nas nossas relações, né, se são produtivas, se valem a pena. A vida é muito curta para desperdiçar, mas o que define o que é desperdício, né? Também não é fácil, porque em muitos momentos a gente precisa mesmo daquele amigo que vai ajudar a gente a jogar um tempo fora, vai jogar uma conversa fora, porque é impossível gastar todos os nossos minutos de um jeito produtivo. Então é uma balança muito difícil de equilibrar, né? E cada um faz isso de uma forma. Eu lembrei, assistindo o filme, eu lembrei um pouco de Fire of Love, que é um baita documentário concorrente ao Oscar, tá no Disney Plus, que trata de dois personagens bem diferentes desses, né? Eles viviam a vida com uma intensidade absurda, estudando vulcões pelo mundo, mas tem uma frase da Katia, que é a mulher do casal, que tem tudo a ver com os Banshees, quando ela fala que a vida é muito curta e logo a gente volta para a Terra. Em 1923, naquela ilhazinha, era ainda mais curta, né? Então dá para a gente entender a urgência e a decisão do Colm, né? Mas, de novo, né? Não é tão simples assim. E ainda sobre essa questão dos homens serem meio infantilizados, que eu acho que é uma questão colocada no filme, eu estava assistindo na Mira do Chefe, que a Paulinha lembrou pra gente no começo, que tem na HBO Max, para quem quiser também, né, que é outro filme escrito e dirigido pelo Martin McDonagh, que tem, e mesmo com a história e personagens totalmente diferentes, tem uma ligação com o Banshees, e a gente tem a mesma dupla, né, que nem o Rafa já falou, o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, e a gente acompanha um recorte da relação da amizade deles também, né, mesmo que a dinâmica seja totalmente diferente. E os dois têm em comum o fato de eles serem homens meio infantilizados, né? Eu acho que talvez também deva observar isso no personagem do Sam Rockwell em 3 Anúncios para um Crime. Então acho que é um fator bem presente na filmografia do diretor. Perfeito, Marcudo. Concordo plenamente com o que você falou. E aí eu só gostaria de acrescentar que eu acho que essa dinâmica da briga dos dois, que a gente falou tanto, né, da guerra civil ocorrendo, é justamente essa coisa de brigar, entre aspas, dentro de casa, brigar com os nossos, né? Que é o que a guerra civil traz. Brigar entre nós. Brigar dentro daquele que deveria ser nosso irmão. E que era. Eu acho que o Colm, ele não consegue lidar com os sentimentos dele, como eu falei. Ele acaba culpando o Padraig. Eu não consigo jamais falar com aquele sotaque lindo e ótimo irlandês. E aí ele acaba
reproduzindo no Podrick tudo que tem de errado, né, naquele desespero. E eu gosto muito da obstinação burra do Podrick, porque ele não tá ouvindo. E é um pouco sobre isso também, sobre como a gente não se ouve, né? Porque eu acho que a Bibi vai me entender, e eu vou dizer a Bibi porque nós mulheres, nós somos forçadas e socializadas para lidarmos com as nossas dores de uma forma muito diferente, como mulheres, porque vivemos num mundo machista. Poxa, não podia ter virado pro amigo uma semana antes e falado: escuta, você só fala bosta, hein? Você só reclama. Vamos falar de outra coisa, vamos ler um livro, vamos resolver isso. Não, precisa ser uma coisa drástica de nunca mais olhar na cara. E o outro, ele não se conforma. É quase como uma criança que tiraram o doce. Ele não aceita. Ele não aceita porque ele não suporta ficar sem um amigo ou porque ele não sabe ouvir não? Enfim, eu acho que tem várias coisas que estão ali presentes. Eu comentei com o pessoal aqui, quando eu saí do cinema, o Léo, meu namorado, enxergou inclusive nessa briga deles uma alegoria entre povo, arte, intelectualidade, representada ali pela Siobhan, pela irmã do Podrick. E eu acho que essa é uma das coisas que o filme traz, inclusive essa contenda entre os dois. A gente pode tirar muito dessa briga. A gente pode ler muito nessa briga. Que ela beira o absurdo. Que bom seria se a gente pudesse falar para as pessoas: eu só não quero mais ser seu amigo, porque você é chato. Eu tô rindo aqui pensando que, na verdade, tem isso, né? O Colm rejeita ele, e aí tem um outro, que é o Dominic, que quer a amizade dele. E ele vai atrás. Você fala assim, o rejeitado, só que ele também tá sendo rejeitado, porque todo mundo rejeita o Dominic. Aliás, a atuação do Barry Keoghan é fantástica, né? Assim, a melhor atuação, desculpa aí, mas a melhor atuação do filme é dele, né? Porque, e assim, mesmo ele tem um limite, e ele sabe melhor o limite que os outros dois, né? Porque a hora que o Patrick, eu não sei falar o nome, desculpa, que o Colin Farrell, né, conta que ele fez aquela coisa, conta uma coisa horrorosa pro músico, ele fala assim: porra, meu, não dá, né? E vai embora. Então, ele tem mais princípios, ele que parece ignorante, né, assim, ele tem mais princípios que os outros dois, ele é mais adulto. Mas, assim, na briga entre os dois, eu acho que todo mundo tá errado lá. A única pessoa que realmente fez alguma coisa certa foi a irmã. E ela só fez isso porque jogaram na cara dela a realidade. Jogaram 2 vezes, do tipo assim: mas o tempo tá passando, né? Eu preciso de tempo pra fazer as coisas, né? Ele fala, e aí ela, você não concorda? Aí ela começa a pensar. E aí depois o policial fala: mas ninguém gosta de você aqui. Então ela começa a pensar: ué, se ninguém gosta de mim aqui, o que eu vou fazer aqui? E o meu tempo tá passando, então ela se manda. E assim, é a pessoa mais... E assim, e aí você questiona assim, ela é realmente a pessoa mais inteligente. E ela é a pessoa mais inteligente emocionalmente também. Porque ela consegue ir de um lado, passar informação para um, para outro, tentar explicar para um, explicar para outro. Nenhum dos dois entende. Mas ela tenta. E aí ela desiste, porque cansa muito ter que ficar explicando as coisas pros outros, né? Explicar coisa pra homem cansa. Desculpa, mas assim, tiveram vários, assim, que você explica e cansa. Então, pra mim, tá tudo errado. E a velhinha, eu achei, de repente, me deu um clique, né? Em algum momento você fala: ela é a Banshee. Porque ela traz, né? Ela conta das mortes. E aí você começa a ver e você fala assim: mas tiveram mesmo aquelas mortes que ela falou, né? São as 2. Você sabe que são 2. Você vê que são 2. Você só não imaginava quem seriam as vítimas, né? E eu acho que eram as 2 vítimas que poderiam me deixar mais triste em todo o filme. São aquele mata. Que aí você sai assim... Eu saí amargurada do cinema. Eu realmente saí amargurada, porque assim, a amizade acabou e aquilo bateu em mim, porque eu já tive algumas amizades que a pessoa quebrou de um jeito assim, que você fala assim, tá, aí eu virei o Patrick, eu falei, tá, você me magoou tanto que agora eu não quero mais ser sua amiga, né? Teve uma amiga que fez isso. Então, assim, eu me encontrei naquele momento. Pra mim, bateu. Então, eu saí mais triste por causa disso, talvez. E engraçado você falar da irmã bastante, assim, Bibi, porque eu consigo traçar um paralelo entre a Siobhan e o Colm, porque os dois são intelectuais da ilha.
ele no campo musical e ela uma devoradora de livros e tal. Só que claramente são decisões diferentes, né? Um fala, eu não presto pra morar aqui. Eu não, claro, precisou desses tapas na cara, mas ela falou, eu não preciso estar aqui, eu preciso ir para outros lugares explorar. A guerra tá acabando, vou embora. Né? É um sinal. Ele não. Né? E eu acho que o Marco falou a questão da amizade entre os dois, né? E como as coisas são quebradas, a Paulinha falou, eu posso só simplesmente falar pra você, cara, não quero mais ser seu amigo porque você é chato, né? Eu tenho uma enorme tendência a achar que no mundo inteiro nós temos hoje quantas bilhões? 8 bilhões de pessoas, aparentemente, né? Quantas vão deixar a sua marca na história? Umas 100 mil? Chutando alto aqui, gente. 200 mil pessoas que vai falar, como diz o Patrick, o Beethoven, né, o Mozart. Cara, são pessoas, assim, no esporte, na música, na literatura, aparece um a cada 30, 40 anos, cara, sabe? Então eu tenho a tendência a achar que todos nós somos os caras legais, que é o Colin Farrell. Todos nós queremos ser o cara legal, a pessoa amada. A gente não quer ser o trouxa. Como no final ele acabou se sentindo mal porque ele teve essa sensação de que ele é um cara que ninguém se interessa por ele, né? Mas a verdade é que dentro do contexto da ilha, todos nós, como falou o Marcudo no começo aqui, não temos assunto. A não ser que você seja um intelectual, como é a irmã, a Choban, né? Então, e só para poder complementar a informação que a Baby já deu da Banshee aqui, dentro da mitologia celta, a Banshee era uma espécie de criatura meio mística, que não só informava, mas é meio agorenta, assim, sabe? Ela de fato informava. E aqui, claro, é a senhorita McCormack, né, que ela anda com o cajado, inclusive, né, que é da morte. Então o Como diz que quando ele vai explicar o nome da música, é porque eu quero que seja isso, e o Patrick fala, mas aqui nós não temos Banshees, né? Tem sim. Banshees é a senhoria McCormack lá que avisou que eles iam morrer, né, Paulinha? Eu acho que é importante a gente ressaltar a volta, né, que o Patrick dá em termos de personagem. Como ele começa doce, quase inocente, simples, e o quanto aquela briga vai despertando nele sentimentos, inclusive de ação, que era uma coisa que ele não tinha. Então, a partir do momento que a Burrica, que era talvez uma das coisas que ele mais amasse nessa vida, morre, ele entende que ele precisa lutar pelo que ele quer. E ele talvez vá chegar a consequências drásticas, ou ele não liga. E a gente fica ali o tempo inteiro achando que ele vai voltar com a carroça, né? Pra ver se ele vai matar o amigo ou não. E tem ali uns 5 minutos em que a gente acha que talvez o Colm tenha morrido, né? E é um pouco desesperador, porque a gente pensa até onde vai. E isso, na verdade, mostra uma nova era interna dentro do Patrick. Ele descobriu dentro dele também uma força de ação. Acho que quiser achar dessa força cada um, mas ele tá dentro dele, e é quando o Colm olha pra ele lá desde aquele dia no bar e fala, agora você tá mais interessante, agora você tá acessando e chegando em lugares que eu queria que você chegasse, porque viver nessa superfície rasa em que tá tudo bem, eu vou falar de cocô de jumenta, não vai tá dando. E eu acho que é importante porque a atuação do Colin Farrell acompanha muito essa mexida e, enfim, também achei ela brilhante. Acho que todos nós deveríamos ter o direito de sim, né? Tipo, não quero mais conversar com você, não quero mais ter sua amizade, né? Mas, cara, é um negócio tão traumático, especialmente quando você tem uma amizade longa, quando você tá num lugar que tem poucas pessoas, né? Aliás, isso fica muito claro na fotografia do filme, né? Você vê aquelas vastas planícies na ilha e, tipo, as pessoas se cruzam, mas tem, sei lá, 14 pessoas que se encontram e as pessoas que trabalham na ilha ali para poder cruzar a Baía. Então acho que é difícil mesmo, né, você conseguir fazer essa quebra. E para mim o Colin Farrell ganhou a indicação ao Oscar porque ele que eu falei aqui antes, ele é o cara que quer ser legal, ele quer ser amigo de todo mundo. E é muito difícil para quem só quer ser legal, para quem só quer ser amado, ser rejeitado. E acho que é por isso que a morte do filho do policial no final é tão triste, porque ele busca o amor da irmã
do Patrick, ele busca amizade no Patrick, não consegue nenhum dos dois e infelizmente acaba se matando. E esse é um baita de spoiler, né? Mas enfim, acho que representa bem o que é o filme, né? De novo, tipo, fui assistir sem saber nada, achando que era uma comedinha ok, assim, né? Como a Bibi brincou, ponto pro trailer, né? Você acha que vai ser divertido. Meu irmão, é um tapa na cara. Mas enfim, vale muito porque é um filme que fica. Pessoal, vamos falar um pouquinho do Oscar. O filme teve 9 indicações. A gente já falou um pouco, mas é interessante focar nas atuações, porque os 4 principais atores do filme estão indicados, assim como os 4 principais de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Hein? O que vocês acharam dos trabalhos aqui? E o que vocês acham que o filme pode levar nesse Oscar? Lembrando que as indicações são para melhor filme, direção, montagem, roteiro original, trilha sonora, ator, atriz coadjuvante e 2 indicações para ator coadjuvante. Olha, eu achei as indicações para atuação muito bem colocadas. Acho que os 4 principais, eles são o filme, né? Eu gostaria de destacar aqui que todos os atores do filme estão muito bem, até o dono do bar, o amigo do dono do bar, o padre. Gente, o que é o padre? Se metendo, olha, o fulano pediu pra eu falar pra vocês, tem sonhado com ele? Gente, aquela hora eu quase cuspi minha Coca Zero. Foi sensacional. Mas eu acho que as 4 indicações pra atuação estão muito bem colocadas. Falar de chance é um pouco complicado, justamente porque a gente tem grandes atuações aqui nas categorias. O que eu posso dizer é, pra mim, o tempo de cena entre o Patrick, que já teve todos os nomes aqui na nossa gravação, né? Foi pra Peter, Patek, todos os nomes possíveis. Ele teve quase tanto tempo de tela, imagino eu, que o Colm. Então, colocar ali como ator coadjuvante e ator principal foi uma coisa que me deixou um pouquinho mexida. Mas o Colin Farrell fez um trabalho brilhante. Ele se mutilou pelo filme, né? Porque ele foi mordido pelo cachorro, ele tomou coice da jumenta. Assim, os animais todos estavam em guerra com ele, claramente. Ele conta que foi super doloroso e que ele adora os animais, ele ficou super chateado. Então, assim, na minha opinião, acho que temos chance sim para Colin Farrell. Acho que temos grandes chances de levar o prêmio de melhor ator coadjuvante pro nosso Colm. Eu gosto muito dele desde Harry Potter, no Olho Tonto Muri. Inesquecível. Ainda que o Keegan esteja fantástico, mas eu acho que é uma questão de tempo de tela, é uma questão até de protagonismo ali, eu acho que tá muito bem colocado. Mas para as outras indicações, eu confesso que acho que não vai dar, não. Bom, eu já vou começar dizendo que, como eu não vi todos os filmes, eu já vou chutar que eu acho que eles não ganham de melhor ator, porque tá todo mundo dando prêmio pro Brendan Fraser. Todo mundo dando prêmio. Inclusive, o filme, quando estrear, eu vou ver se realmente. Então, e do que eu vi aí, o Paul Mescal. O Paul Mescal tá sensacional. Se não fosse pro Brendan Fraser, o segundo seria pro Paul Mescal, que eu, assim, particularmente daria. Os 2 atores como atores coadjuvantes eu achei sensacional. Mas, como eu falei, o Keon tá muito, muito, muito melhor. É justo? Não, mas tá melhor. Podia ganhar. Atriz coadjuvante, aí complica, né? A gente sabe que não, né? Ela é boa, mas assim, a gente sabe que a Angela Bassett provavelmente vai levar, né? Mais um, já levou vários, mais um pra fazer companhia, pros outros não ficarem sozinhos, né? Então, assim, eu duvido. E assim, roteiro original também não, né? Tudo ao mesmo tempo, eu acho que vai levar. Trilha sonora também não, né? Filme, geralmente ganha filme com muito mais música. Montagem também, assim, sinceramente, montagem, você olha ali, se tudo ao mesmo tempo não ganhar, a gente vai começar a gritar, né? A gente grita e fala, o que foi isso? Porque aquele filme não existe sem montagem. É isso, aquele filme... Tem filme que você entende, se você botar o que você filmou, você entende. Aquele filme você não vai entender nada. Aquele filme não existe, aquele filme é a montagem. Então também não ganha, e melhor filme também não, tá? Aliás, eu acho que o Oscar gosta muito de filme sobre filme, né? Então eu acho que Spielberg vai levar. Eu acho que, sinceramente... Mas o coadjuvante podia, né? Eu tô aqui torcendo pro coadjuvante. E direção também...
Não, amigo, não. Então, é isso, os meus chutes são esses. Por isso que eu não vou jogar, por isso que eu não vou participar de bolão nenhum, porque eu sempre perco, eu fico assim, racionalizando, e aí eu sempre erro, mas os meus chutes são esses. Complementando o que as meninas falaram aqui, eu gosto do Colin Farrell, mas eu também acho que os dois coadjuvantes são os melhores do filme, né? O Brendan Gleeson é muito bom, mas eu concordo com a Bibi que o Barry Keoghan talvez seja o melhor, né? O Dominique é o personagem mais puro e sincero, é um adolescente vivendo num lugar que não oferece nada pra ele, ele tá sempre na luta lá pela mulher, ele não desiste. As cenas que ele tenta flertar com a Siobhan estão entre as melhores do filme, junto com aquela que a gente conhece o pai dele dormindo numa situação bizarra, né? E ele é sem filtro, e eu gosto bastante do personagem. Mas falando em Oscar, eu acho que nenhum dos dois vai ganhar. Esse Oscar já é do Ke Huy Quan, com toda certeza, e muito merecido, aliás. Para ator, eu ainda não assisti a Baleia, o Brendan Fraser tá voltando aí, talvez ele tenha mais chances do que o Colin Farrell. Filme realmente não vai ganhar, a direção vai pro Spielberg, mas tem que ser do Todd Field para mim, cara, é o melhor filme mais bem dirigido desse Oscar. Montagem, não sei, não é das melhores. O roteiro original talvez tenha até alguma chance, né? Quem sabe? Eu torço também para tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que nem a Bibi, mas a gente sabe que a academia às vezes pode ser meio conservadora, né? Então pode ser que ganhe e não vai ser ruim também não. Olha, Marcudo, a gente conversou várias vezes sobre as indicações deste ano do Oscar, né? Deu uma bela de uma embranquecida de novo, uma volta aos tempos estranhos do Oscar aí. Eu acho, tá? Que a gente vai acabar vendo muito mais o tradicional nesse ano do que surpresas, né? Mas, vendo aqui os termômetros, né, das internet sobre os indicados, cara, eu acho que tem grande chance de levar como roteiro original, eu acho mesmo. Tá entre os favoritos aí. Para quem vai participar de bolão, acho que vale a pena, tá? Pensar nessa aposta de verdade. Agora o resto, Marcudo, eu acho que não leva nada mesmo, assim. Nenhum deles mesmo. Eu achei em algum momento que poderia concorrer a melhor fotografia, sabe, cara, esse filme? Porque é tão lindo, velho, as tomadas, né? Mas não entrou, né? E eu acho que eu ainda não vi Tar. O Marcudo tá dizendo que Tar é um dos, se não o melhor filme do ano. Então acho que é por isso que ele tá torcendo, tá achando que o Todd Field vai levar de melhor diretor, mas aqui tem chance também. Mas é isso, de resto, eu acho que o filme faz o seu papel, mas Oscar mesmo, né, eu acho que vai ficar restrito a essas possibilidades. Né? Acho que a gente já tem outras aí que estão mais bem cotadas. Eu só queria falar que eu fui a primeira a falar dos indicados ao Oscar e a gente tá aqui falando dos Banshees, por isso eu trouxe as possibilidades, mas eu também não acho que vai ganhar, viu, pessoal? Mas eu gostaria de complementar dizendo que Banshees tá concorrendo aí a 10 BAFTAs, já levou, como a gente falou, alguns prêmios, inclusive de roteiro, e o Colin Farrell levou melhor ator em Veneza e levou o Globo de Ouro, né? Muito bem, querido, chegou aquela hora que a gente adora, mas odeia também, que é dar as nossas notinhas. Eu quero saber de vocês, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas vocês dão aí para os Banshees de Inisherin. Diz aí pra gente, começa você, Paulinha. Olha, por tudo que a gente falou, eu vou deixar Banshees de Inisherin com 92 poltronas amarelas. Eu achei um filmão e só não dou mais porque a jumentinha morreu. Que nem eu falei, eu ri bastante, consegui acessar várias camadas por baixo. Então eu tô com a Paulinha aqui, eu vou dar 92 poltronas amarelas. Olha, como o trailer engana a gente, pra mim já é nota menos. Pra mim já começa por aqui, porque já fiquei bicudo com relação a isso. Só que, cara, é um filme que vai ficar com a gente um tempo, e talvez a gente relembre por N motivos, seja por causa das belas tomadas da Irlanda, que todo mundo quer conhecer, mas nunca ninguém vai, porque é muito longe, muito frio, seja porque, cara, o tema amizade com guerra, seja porque a violência é brutal, mas vai ficar conosco, a gente vai mastigar ainda mais esse filme por um tempo, e eu acho que a gente ainda vai ver essa dupla de novo em outros filmes, de novo. Então, eu tô aqui no meio do caminho, porque é um bom filme,
que fica com a gente, gruda conosco. Então vou dar 88 poltronas amarelas para os Banshees de Inisherin. Aí, Bibi a Malvada vai dar menos nota do que vocês. Desculpa. Eu, em geral, é que assim, os filmes que vocês me chamaram pra falar são filmes que eu gostei muito, muito, muito. Mas assim, um filme bom, eu geralmente dou 7,5 no MDB, né? E aí esse eu falei assim, não, é quase um 4. Não, é quase um 3,5. E aí eu dei 78. Aí eu pensei em 78, a hora que eu vi que tava 78 no MDB, eu comecei a rir. Porque geralmente as notas no MDB eu sempre dou mais. As notas que eu dou são sempre maiores que o MDB. Aí eu fiquei meio assim preocupada. Eu falei assim, será que eu caí na galera do MDB dessa vez? Né? Mas eu vou manter o 78. Ah, mas você gostou? Sim, é um filme bom. Se eu não achasse bom, eu dava 6, 5. Tá? Então, vocês vão me desculpar. E assim, eu vi vários filmes esse ano. Ele é bonito, eu gostei das atuações, ele tem várias camadas, mas não me emocionou, assim. Com essas notas todas, nós chegamos a uma média de 87,5, mas é que a gente sempre joga para cima. Então, os Banshees de Inisherin acabaram com uma boa nota, uma excelente nota aí, de 88 poltroninhas amarelas. Ô Norba, sobe a musiquinha de quem vai concorrer ao Oscar, mas não vai levar tanto assim. Ainda assim, uma boa musiquinha. É isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que lá vem spoiler. Tchau, obrigado, um beijo, até a próxima. Fui. Pessoal, obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau, pessoal, obrigada. Me segue no Twitter, eu sou a twitteira Cinematógrafo. Beijo e até a próxima, pessoal. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.